Hoje o pastor quer pedir licença aos alunos da Escola Sabatina para falar também de uma maneira mais específica aos professores sobre como tratar cada tema da lição da Escola Sabatina ao longo da semana em sua classe com os seus alunos no sábado. Sejam bem-vindos, alunos e professores da lição da Escola Sabatina, para o tema desta semana, nos Salmos, parte 2. Então, a continuidade do estudo da semana passada na relação do livro de Salmos com as profecias bíblicas e, de modo especial, com as profecias do Apocalipse. O verso para memorizar diz: Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos, alegrem-se e exultem as nações, pois julgas os povos com justiça e guias na terra as nações. Salmo 67, versos 3 e 4. Então, o livro de Salmos foi composto para adoração a Deus. Basicamente, os salmos eram usados na liturgia do templo e também no tempo de Davi, quando eles se reuniam para adoração a Deus, né? Por isso, o chamado para louvar a Deus, todos os povos, quer dizer, o domínio de Deus está sobre todos os povos e todo ser humano que habita na face da terra, todo ser vivo deve louvar a Deus porque foi criado por Ele. A ênfase, então, está no governo de Deus e a importância de nós, como criaturas dEle, como filhos dEle, adorarmos porque é um direito que Ele tem por ser o nosso Criador. Quem de nós nunca encontrou nos livros de Salmos, no livro dos Salmos, mensagem de esperança, de conforto, de paz, né? Quantas vezes em meio às tribulações que a gente enfrenta, a gente busca um salmo, lê e encontra expressões como Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na angústia, né? O livro de Salmos tem diferentes temas sendo tratados, mas basicamente é um livro que traz confortos, né? Conforto, esperança. Os salmos foram compostos também para adoração a Deus, né? No templo. Queridos, vamos estudar então a nossa lição dia após dia, e o pastor então quer enfatizar com os professores como encontrar o ponto principal em cada dia da semana para ser estudado. Como são muitos os temas, são muitos os detalhes, às vezes nós professores corremos o risco de abordarmos algum aspecto que seja mais paralelo, acessório. E temos que pensar que quando os alunos estudam a lição da Escola Sabatina, dia após dia, muitas vezes eles têm dúvidas. E nós precisamos, como professores, abordar o tema específico da lição. Podemos até ampliar o tema, podemos até fazer alguma aplicação do tema, mas nós sempre temos que ver no que a lição apresenta qual é o ponto central, o que é que o professor deve esclarecer, explicar e enfatizar principalmente, tá certo? Por exemplo, na parte de domingo, cujo título é Socorro bem presente nas tribulações. Então, veja, o título já diz o que o autor quer com aquele tema na lição. Ele quer mostrar que Deus, Ele é o nosso socorro, é o nosso auxílio, a nossa ajuda, e com base nisso mostrar então, na lição de domingo, que nós devemos confiar em um Deus que se preocupa conosco e que Ele é melhor para nossos problemas do que qualquer outra alternativa que procurarmos encontrar em prazeres, em vaidade, nisso e naquilo, certo? Então, normalmente tem um texto principal na lição, no dia específico, para que você possa usá-lo como fonte do esclarecimento e do estudo. Por exemplo, aqui o texto principal está no Salmo 46. O pastor, então, aqui quer enfatizar o texto que fala, por exemplo, nos versos 2 e 3. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Bem, este salmo está abordando o cuidado de Deus com o seu povo. Veja, o verso 1. Deus é nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na angústia. Então, o professor precisa enfatizar que Deus é o nosso socorro, Ele é a nossa fortaleza em meio a situações difíceis da vida. Mas o autor da lição, ele vai buscar um pouquinho mais, ele vai abordar o verso 2 e o verso 3, quando fala da natureza sendo abalada, né? Então, tratamos inicialmente do qual é o ponto central da lição, nesse Salmo 46 aqui. Então, a lição está apresentando que Deus é melhor, porque Ele é nosso refúgio, nossa fortaleza e nosso socorro. As nações, elas sofrem guerras, elas sofrem problemas,
e não está no reinado humano a segurança para o ser humano. Assim como em Hebreus é apresentado que Jesus é melhor que os anjos, Jesus é melhor que o sacerdócio, Jesus é melhor que o sistema de sacrifícios. Hebreus foi escrito para mostrar que os judeus cristãos lá na região de Jerusalém não deveriam se afastar da fé. Jesus é melhor do que o sistema de sacrifícios que vigorou até a sua morte. Assim também em Salmo 46, Deus é melhor. É melhor buscar o refúgio em Deus do que tentar encontrar em outras alternativas que são frustrantes e ineptas para poder nos levar à vitória sobre nossas inquietações, nossas vicissitudes, nossos problemas. Então o autor vai apresentar uma relação na parte profética. Bom, as águas rugem, os montes se abalam. Mas lá no Apocalipse fala mais ou menos sobre isso também. Apocalipse 6, verso 14. E aqui eu quero ler com você apenas para nós termos uma noção melhor de como o autor da lição faz esta relação. Veja, Apocalipse 6, verso 14, diz assim: E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Então, o Salmo está indicando, Salmo 46, que haverá um dia em que a terra será abalada, as águas vão rugir, os montes serão lançados nos mares. Apocalipse 6, verso 14, fala de todos os montes e ilhas sendo removidos dos seus lugares. Então, o Salmo está apontando para o grande dia da volta de Jesus. Você pode relacionar também com a segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 12, quando também é retratada a volta de Jesus, e Pedro então escreve: os céus ardendo se desfarão. Muito bem, estudamos a parte de domingo, a relação do Salmo 46 com alguns aspectos proféticos. Na segunda-feira, esperança em meio à turbulência. Então é a continuidade do Salmo 46. Então a ênfase agora está no verso 6. Veja, professor, agora o verso 6. Bramam as nações, os reinos se abalam. O foco está nisto, de como é transitório o poder humano, como ele é passageiro, como ele é insuficiente para trazer ao homem a resposta para as suas angústias. E a lição então vai citar Daniel capítulo 7. A sequência em Daniel capítulo 7 daqueles animais mostram que todos os reinos humanos vão passar até o dia em que o reino de Deus será entregue aos santos do Altíssimo, ou seja, a volta de Jesus. Então você tem ali nos animais, Daniel capítulo 7, né? O leão, o urso, o leopardo, o animal terrível e espantoso, os 10 chifres, a ponta pequena que surge entre os chifres, né? Então ele está mostrando a sequência, né? Então, ele começa com Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma, ele vai avançando no simbolismo desses animais, mostrando como que os reinos humanos passam. Por fim, então, o reino eterno será estabelecido. E isso aí você tem em Daniel capítulo 2, a pedra que é lançada sem mãos sobre a estátua e destrói a estátua que representa cada um dos reinos na sequência até a volta de Jesus. Se você vai a Jeremias capítulo 4, verso 23, lá fala que a terra estará assolada e vazia. Então, os reinos passarão. Chegará um tempo em que a terra será assolada. Então, haverá o dia da volta de Jesus, né? E aí você tem o texto de Apocalipse, capítulo 21, verso 1, em que fala de um novo céu e de uma nova terra. E a palavra aí para novo céu e nova terra, a palavra é kainos, para novo. É um novo no sentido de frescor, não criado do zero. Veja, então haverá um dia em que Jesus há de voltar e vai estabelecer o seu reino, e é deste reino que se fala quando as nações bramam, os reinos se abalam, mas então na perspectiva de que haverá um reino que não vai sofrer nenhum abalo, e este reino é o reino de Deus. Filipenses 3, verso 20 diz: nossa pátria está no céu. Então, a vida do cristão não deve ser focada apenas na realidade do cotidiano, das circunstâncias, dos sofrimentos, das decepções, das angústias. Porque há um Deus que é a fortaleza, e esse Deus vai se manifestar por fim com a volta de Jesus, e aqueles que vivem nessa terra, mas com a perspectiva do reino celestial, aqueles que aceitaram Jesus pela graça, embora esteja vivendo geograficamente em algum país, ele tem uma pátria especial, uma pátria que é garantida para ele morar, que é a pátria que está
que está nos céus. Então, por mais que as nações se abalem, há um Deus, há um reino, há um poder que não se abala e que por fim será estabelecido nessa terra quando houver aqui um novo céu, uma nova terra. Certo? Vamos abordar a parte de terça-feira, debaixo de seus pés. Veja, o título já está mostrando alguma coisa interessante. O professor da escola sabatina, volto a falar aos professores, o professor da escola sabatina então tem que enfatizar o que na lição de terça-feira? O texto que diz que as nações estarão debaixo de seus pés. Mas o que quer dizer isto? Quando o aluno estuda essa expressão, ele pensa, mas o que quer dizer isso daqui? Então, o professor, com base em textos bíblicos, vai demonstrar que estar debaixo dos seus pés, as nações, significa o governo de Deus que vai, então, ser completo e pleno nessa terra após a volta de Jesus. Onde está essa expressão, então, das nações sobre os seus pés? Está no Salmo 47. Veja, o estudo agora não é mais o Salmo 46, é o Salmo 47. O professor não deve buscar outro item a ser tratado, mas, de acordo com a sequência da lição, estudar o Salmo 47. E de forma especial, dos versos 1 ao 4. Então, e de modo mais específico, no verso 3, com base no título da lição, porá as nações sobre os seus pés. Então, quando lemos Jó, capítulo 1, verso 7, diz que Jó passeava sobre a terra, que o diabo passeava sobre a terra, né? Ele estava dizendo que tem o domínio. Lembra da história do livro de Jó? Deus fala para Satanás, olha, de onde você vem? Ele diz, eu venho de passear sobre a terra. Ele quer dizer o seguinte, eu tenho domínio sobre a terra, lá eu faço o que eu quiser. E Deus então vai mostrar, por meio do seu servo Jó, que o diabo não tem domínio pleno sobre a terra, que é alguém que o serve a despeito das circunstâncias, a despeito das angústias, há alguém que tem em Deus o seu refúgio e a sua fortaleza, que é Jó. Então Deus vai permitir Satanás trazer todo tipo de problemas para ele, saúde na família, perda dos seus bens, perda dos seus filhos, né? E ele vai continuar mantendo-se fiel. Quer dizer, o governo de Deus está sobre as nações, a vontade de Deus impera, apesar do diabo trazer tantas adversidades, tantas tragédias neste planeta por causa do pecado. Aí então a lição nos dirige para Zacarias capítulo 14, verso 4, onde diz, naquele dia os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras. E eu quero ler esse texto com você, aluno e professor, porque algumas informações aqui que nós precisamos enfatizar. Veja, a intenção da lição é que nós entendamos a Bíblia Sagrada e, de modo específico, então, os termos sendo colocados aqui nos seus subtítulos ao longo de cada dia da semana. Vejam, Zacarias 14, verso 4, naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que estará de fronte de Jerusalém para o Oriente. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o Oriente, para o Ocidente, e haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte e a outra metade dele para o sul. Monte das Oliveiras, sendo fendido ao meio, os pés de Deus sobre o Monte das Oliveiras, né? Então, o que quer dizer isso daqui? Se o diabo disse para Deus, na história de Jó, que ele passeava sobre a terra, que ele tinha então domínio sobre a terra, os pés, veja, quando Deus falou com Abraão, ele falou assim, Abraão, anda pela terra, e tudo isso eu vou dar a você. Veja, será uma herança para você e para a sua descendência. Então, o fato de os pés, estar debaixo dos pés, significa o domínio, né? Não é dito que os inimigos de Jesus na profecia seriam colocados nos cabelos de seus pés. Vejam, aqueles que são inimigos de Deus, da sua vontade, serão vencidos afinal. Então, Zacarias 14, verso 4 diz, naquele dia os seus pés, né? E nós podemos abordar mais especificamente os pés de Jesus, né? Estarão sobre o Monte das Oliveiras que se fenderá ao meio. Vejam, Ellen White faz a aplicação desse texto à descida de Jerusalém após os 1000 anos, né? Então, quando você estuda a 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos 16 e 17, você entende que Jesus virá com todos os seus anjos para buscar os seus filhos, né? Mas ele não vai pisar na terra.
ver? Vamos ler o texto? Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, vamos ler aqui o verso 17. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares e estaremos sempre com o Senhor. Veja, então, Paulo, ao descrever a volta de Jesus, ele diz que Jesus volta com os seus anjos, aí está o verso 16, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, veja, com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, Paulo descreve a volta de Jesus com alarido, com som de trombeta, acompanhado de todos os seus anjos, como explicado em Mateus capítulo 24, né? Então, a volta de Jesus, ele vem para recolher os seus filhos. Os justos vão ressuscitar, serão ressuscitar transformados, os justos serão transformados, conforme está na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, serão glorificados. Então, irão aos céus para o encontro do Senhor nos ares. Veja, Paulo não diz que quando Jesus voltar, ele vai pisar sobre a terra. Mas na declaração que está em Zacarias capítulo 14, verso 4, você tem que ele virá, o monte vai se fender, né? E ele então no verso 4 diz que os seus pés estarão sobre o monte das oliveiras naquele dia, né? Então, você pode pensar o seguinte: Jesus virá, ficará nos ares, receberá os seus filhos, ascenderá aos céus, com base em Apocalipse capítulo 20, vão passar 1000 anos no céu, e depois de 1000 anos, então, depois ele volta com os santos, e então a Jerusalém será colocada sobre a terra, e Jesus, então, sobre o Monte das Oliveiras fendido, e Jesus, então, vai entrar com os seus filhos nessa cidade. Então, por ocasião da sua volta, ele não pisa sobre a terra. Mas depois de 1000 anos, quando ele volta com Jerusalém, então o monte se fende, a cidade pousa sobre este monte que se torna uma grande planície, então Jesus e os filhos de Deus entram ali. Vamos então estudar o tema de quarta-feira, é o Salmo 75, subtítulo Vinho e Sangue. O Salmo 75 foi composto por Asaf, o diretor da música lá no templo. Alguns entendem que esse salmo foi cantado após a vitória do povo de Deus sobre Senaqueribe, o rei da Síria, que tentou invadir, né, que cercou Jerusalém no tempo do rei Ezequias. Isso está narrado no segundo livro de Crônicas, capítulo 32, e no segundo livro de Reis, capítulo 19. E lá é dito também que, no segundo Reis 19, que 185.000 soldados assírios foram mortos apenas em uma noite pela intervenção do anjo de Deus. Assim também é uma relação. Vejam, se o Salmo 75 fala da libertação do povo de Deus diante do ataque daqueles que são inimigos de Deus, há uma relação também, e este evento tem que ver com o futuro também. Apocalipse 20, verso 9 diz: cercaram o arraial dos santos e a cidade amada, mas desceu fogo do céu e os consumiu. Então o pastor quer fazer uma relação aqui. Salmo 75, de modo especial o verso 8, diz assim: na mão do Senhor há um cálice cujo vinho ferve, dá a beber dele. Então aqui está dizendo que Deus vai oferecer do seu vinho para aqueles que são contrários à sua vontade e se dispõem a serem seus inimigos. Salmo 75, Deus livrando o seu povo, mostrando sua autoridade e seu poder. Apocalipse 20, verso 9, depois dos 1000 anos, quando a cidade amada descer dos céus, a Nova Jerusalém, e ser colocada sobre o Monte das Oliveiras, que fender-se-á ao meio, e o povo de Deus com Jesus entrarem nela. A segunda ressurreição, após os 1000 anos, a ressurreição dos ímpios, quando estes forem levantados, voltarem à vida e se unirem a Satanás e seus anjos e cercarem a cidade amada, chamada de Arraial dos Santos, então Deus vai fazer descer fogo do céu e os irá consumir a todos.
a relação do Salmo 75 com Apocalipse capítulo 20, mas fala do vinho que ferve. Vamos pensar então na relação do vinho como representando o sangue de Jesus, que as pessoas têm a oportunidade de aceitar a sua morte para perdão dos pecados e a vida eterna, e o vinho que é retratado em Apocalipse capítulo 14, que tem que ver então com Babilônia e a sua destruição. Em São Mateus capítulo 26, versos 26 a 29, conforme informa a lição, você tem a informação de que Jesus oferece o cálice no momento em que ele está realizando a Santa Ceia, instituindo a Santa Ceia com seus discípulos por ocasião da Páscoa. Ele diz, bebei dele todos. Jesus diz que este vinho representa o seu sangue, um novo pacto, o pacto dele com o seu povo, não mais a relação do sacrifício de animais, mas Jesus, como Cordeiro de Deus, oferecendo o seu sangue para salvar a humanidade. Apocalipse capítulo 1, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Então esse texto está mostrando que quem bebe do vinho na Santa Ceia, quem faz o pacto aceitando a salvação de Jesus, este será liberto nos dias finais da destruição que virá. Por outro lado, há um contraste então, Apocalipse 14, versos 8 a 10, versos 8 e 10, o verso 8, Babilônia, ela oferece o vinho da sua prostituição a todas as nações, então suas doutrinas equivocadas, e no verso 10, fala do vinho da ira de Deus, que é então oferecido sem misericórdia e atormenta com fogo e enxofre aqueles que seguem a besta por onde quer que ela vá. Então você tem o contraste aqui. Em São Mateus, o vinho tem o simbolismo do sangue de Jesus para salvar o pecador. Apocalipse capítulo 14, o vinho tem que ver com as doutrinas, com o fermento de doutrinas equivocadas, que é ensinada por Babilônia, e por fim fala do vinho da ira de Deus. Vejam a relação com o Salmo 75, verso 8. Deus, enfim, dando a retribuição aos maus pelas suas obras. Vamos pensar então na lição de quinta-feira, para que se conheça a tua salvação. A ênfase, o estudo está no Salmo 67. Mas o pastor quer destacar o verso 2 então. Para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Este salmo está falando então do nome de Deus sendo exaltado entre as nações. No verso 3, louvem-te a ti, ó povos. E se você vai para a função pela qual Deus chamou o povo de Israel, a missão de pregar também e ensinar a respeito do Deus de Abraão, Isaque e Jacó, você lê em Isaías, capítulo 56, verso 7. Minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Então vamos fazer esta relação do Salmo 67, especificamente o verso 2, para que se conheça na terra o teu caminho. O verso 3, então, louvem-te a ti, ó povos, a relação com a função, com a missão do povo de Israel, a casa do Senhor ser chamada casa de oração para todos os povos. Bem, mas o povo de Israel falhou, mas mesmo assim Jesus esteve no templo, e enfatizou que é preciso adorar o Deus verdadeiro. Quando você vai para Apocalipse, capítulo 14, verso 6, João diz que vê um anjo voar pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar a todas as nações, tribos, línguas e povos. Então, a parte final do estudo da lição tem que ver com o fato de que se nós aceitamos Deus como nosso refúgio e fortaleza, se como igreja somos receptáculo da sua mensagem, da sua verdade, do que a Bíblia ensina, qual é o nosso papel? Ir e pregar o evangelho em testemunho a todas as nações, então virá o fim. Jesus falou para ir, ensinar e batizar as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, se você e eu conhecemos a respeito do amor de Deus, se você e eu experimentamos a proteção divina, que Ele é socorro bem presente na angústia, se você e eu entendemos a relação das profecias do Apocalipse com os Salmos, se você e eu entendemos que a salvação é pelo sangue de Jesus, e se nós absorvemos essa verdade, incorporamos em nossa vida e a estamos vivendo, então nós devemos refletir esta luz para os demais, para as pessoas que estão ao nosso redor. Infelizmente, o povo de Israel falhou nesta missão de anunciar a casa do Senhor como uma casa de oração para todos os povos. E você e eu estamos fazendo a nossa parte, estamos mostrando à terra que ela deve conhecer o caminho de Deus e louvar o nome de Deus. Você e eu estamos fazendo o papel do anjo, levando o evangelho eterno
a toda tribo, nação, língua e povo, porque este evangelho será pregado em testemunho a todas as nações, conforme disse Jesus, São Mateus 24, e então virá o fim. Que você e eu sejamos bem-sucedidos ao cumprirmos com a missão nos dias finais. E que você, professor, consiga enfatizar com os teus alunos exatamente aquilo que a lição está colocando para o nosso aprendizado na semana. Vamos orar? Nosso Pai que estás nos céus, obrigado pelo privilégio de estudarmos a Bíblia e por meio dela entendemos a tua vontade e entendemos que o Senhor quer ser adorado por todos os povos e que o Senhor é o nosso socorro e fortaleza. O Senhor está bem presente nos momentos de angústia, nos livrando individualmente e também ao seu povo. Cuida de nós, continua cuidando de nós, Senhor, te pedimos humildemente, em nome de Jesus. Amém.